no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Quem estiver perto da nossa jovem, de um jovem, de uma criança, de uma pessoa de mais idade, que está sem a sua Bíblia, senta pertinho, vamos abrir juntos para ouvir o que Deus tem a falar conosco. Efésios, capítulo 2. Amém ou misericórdia? Ainda é misericórdia, vou esperar um pouquinho ainda, vamos lá. Efésios, capítulo 2. Quem está no celular não tem problema não, pode abrir a Bíblia no seu celular tranquilamente. Efésios fica lá no Novo Testamento, depois de 1º, 2º Coríntios, aí vem Efésios. Ok? Do jeitinho que estamos, vamos orar agora. Querido Pai de amor, de misericórdia, nós te agradecemos novamente por estarmos na tua casa. Te rogamos que o Espírito Santo que inspirou os profetas para escrever a Bíblia, seja o mesmo Espírito Santo que nos ilumine na compreensão da tua palavra. Que ao sairmos da tua casa, possamos estar revivificados e revigorados em Cristo Jesus. Com a certeza, Senhor, de sermos atendidos, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Efésios capítulo 2, no verso 22, diz assim: assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa aonde Deus vive, por meio do seu Espírito. Eu estou lendo na linguagem de hoje, tá? Vocês vão estar na João Ferreira de Almeida, mas essa é uma linguagem que eu creio que é mais compreensiva, tanto para as crianças como para os jovens. Aqui em Efésios capítulo 2, Jesus está nos dizendo que nós estamos sendo construídos em quê? Em uma palavrinha-chave, qual é? Em amor. Fala aqui, ó. Assim, pois, vocês unidos com Cristo estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. E Deus vive numa casa que tem o quê? Amor. É o amor que nos move todos os dias a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, a cuidar do esposo e trabalhar. Sem amor é um fardo, é um peso, não é? A gente já amanhece dizendo assim: de novo? Vou ter que fazer isso de novo? Não vejo a hora do ano acabar. Não vejo a hora desse serviço chegar ao fim. Não vejo a hora de encontrar um novo trabalho. Não vejo a hora de terminar os estudos e não precisar mais estudar. Mas quando nós temos amor, nós fazemos mesmo aquilo que nós não queremos, mas nós sabemos que é para o bem nosso e do nosso próximo. Por isso construímos a família. A família é construída a partir do princípio de que uma mulher e um homem se amam e desejam viver uma vida juntos para enfrentar as batalhas cotidianas, até que a morte os separe, ou, como a irmã cantou, até a volta de Jesus. E nós vamos ter uma eternidade para continuar vivendo em família. Aí eu sempre digo para os jovens: olha, se você está namorando, se você está noivo, se você está buscando alguém, ainda dá tempo de dizer não, de olhar e verificar se é isso mesmo que você quer para acompanhar você na jornada da vida. Porque depois que perante Deus você diz sim, não há mais retorno. Agora é fazer o seu melhor para conviver bem e viver bem nessa terra. Porque se você não conseguir conviver bem nessa terra, e nós esperamos receber Jesus das nuvens do céu e passar quanto tempo lá no céu? 1000 anos. Depois de 1000 anos a nova terra lá do céu desce para
para essa terra. Nós vamos ter o privilégio de ver Jesus fazer um novo céu e uma nova terra. Dizer: haja relva, haja rio, riacho, os pássaros, os animais. Nós vamos ter esse privilégio de ver Jesus construindo uma nova terra. E o seu cônjuge vai te acompanhar em fé em Deus nessa nova terra. Então você vai viver aqui e a eternidade juntos. Amém? Para isso, jovem, eu preciso saber escolher quem vai ser a mãe dos meus filhos, os pais dos meus filhos, ou se a gente não decidir ter filhos, que vai me acompanhar, ser um bom parceiro para enfrentar as dificuldades da vida. E o interessante é que Deus não nos deixou sem instrução. Ele nos deu instrução. Ele diz tanto para a moça como para o rapaz: olha como trata a mãe, o menino trata a sua mãe, como é que ele respeita a sua mãe, é a forma que ele vai lhe tratar. Jovem, presta atenção como a moça trata o seu pai, como é o respeito dela para com seu pai, é o mesmo que ela vai ter para contigo. Veja como o rapaz e a moça cuidam dos seus pertences, que também quando se casar farão a mesma coisa. Então ninguém que é filho e filha de Deus, estudante da palavra, não é ignorante em relação a escolher uma companheira e um companheiro. E quem é adventista, nós temos os livros de Espírito de Profecia, que aí tem o Lar Adventista. Quantos já leram o Lar Adventista? Levanta a mão. Amém. Temos 3. Quem leu o Lar Sem Sombras? 1. Meus irmãos e irmãs, jovens da igreja que estamos aqui, quem ainda não constituiu família, leia o Lar Sem Sombra e o Lar Adventista. Quem já constituiu família, leia o Lar Adventista para melhorar o seu convívio com a sua esposa, com o seu esposo. Porque Deus não nos deixa ignorantes sobre como devemos viver em um núcleo familiar e auxiliarmos nas cargas que nós temos neste mundo, que não são poucas. O nosso fardo é pesado, mas o nosso jugo fica leve, porque quem carrega junto conosco? Jesus. E se você tem uma companheira e um companheiro temente a Deus, que tem os mesmos princípios, o seu jugo fica mais suave ainda, te evitando de fazer algo que possa prejudicar a sua salvação e a salvação da sua família. Nós que somos mães, levanta aí quem é mãe, a mão. Deixa eu só ver quantas são. Ok. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem leu orientação da criança antes de ter o filho? Ok. Depois que teve filhos? Quem não leu ainda? Pois leia, para serem boas avós. Entendeu? Já que não leu quando teve os filhos, leem agora para serem boas avós. Porque não tem nenhuma disciplina, nem na faculdade e nem na educação básica, ensinando a gente a ser uma boa esposa, um bom esposo, ou como a gente deve criar os nossos filhos. Mas como eu disse, Deus não nos deixou ignorantes. Se eu estudo a Bíblia desde lá de Gênesis, Deus vai conduzindo e dando orientação de como a família deve ser criada, no assim diz o Senhor. E na orientação da criança, eu aconselho que toda jovem, todo o rapaz que deseja casar-se, além de ler Lar Sem Sombras, Lar Adventista, leia a orientação da criança. Eu li antes, durante a gravidez e após a gravidez, então é todo rasurado mesmo, cheio de anotações. Risquei anotações que tinha entendido errado, depois de outras lidas entendi corretamente, fiz de novo outras marcações. Quando a minha irmã ficou grávida, eu presenteei o meu livro para ela, e disse: quando terminar, tu me devolve e te dou outro. Porque nos ajuda a errar menos
Errar, nós vamos errar, porque nós somos o quê? Nós somos pecadores. Merecemos da graça divina todos os segundos. Não é todos os dias, não, é todos os segundos. Nós carecemos da graça de Deus. E por sermos pecadores, nós não somos perfeitos, então nós erramos. Aí nós temos 3 parâmetros na nossa vida para ser uma boa mãe e um bom pai. Primeiro parâmetro é a família que a gente teve. Quais foram os exemplos do meu pai e da minha mãe? Aí nosso consciente, ele faz uma triagem. Essa postura do meu pai eu vou seguir, essa eu não vou. Essa postura da minha mãe eu vou seguir, essa eu não vou. Eu vou construir a minha própria forma de educar os meus filhos. E a gente pega um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe e a forma da gente educar os nossos filhos. A segunda forma é eu buscar em livros e fazer uma peneira. Bem, um pouco do meu pai, da minha mãe e o que os livros dizem a respeito. Vou criar uma outra forma. E a outra forma é o que Deus diz como eu devo educar os meus filhos. E a primeira coisa que Deus nos diz como devemos educar os nossos filhos é nos dizendo, abra aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 7. Provérbios, capítulo 7, verso 4. Provérbios é depois de Salmos, lá no Velho Testamento. Provérbios, capítulo 7, verso 4 diz assim: trate a sabedoria como a sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Ele nos ensina como nós devemos guiar a nossa família com sabedoria e entendimento. Aonde é que eu acho sabedoria? O temor do Senhor é a sabedoria. E o entendimento é eu abrir meus olhos. Não é aquele que diga assim: eu sei o que é certo, mas não faço. Isso tem entendimento ou é um tolo? É um tolo. Entendimento é eu saber o que é certo e eu busco fazer o que é certo. Eu conseguir enxergar o que é uma boa conduta e o que é uma má conduta. Isso é ter entendimento, é abrir os olhos para saber como agir da melhor forma possível. Certo? Então Deus nos diz para termos sabedoria e entendimento como nosso melhor amigo. A sabedoria provém de Deus, e o entendimento é o que nós compreendemos e escolhemos seguir. Que passos eu vou seguir? E ser pai e ser mãe não é fácil, porque antes de eu educar alguém, quem eu tenho que educar primeiro? Eu mesma. Porque a criança, quando está no ventre da mãe, ela sente tudo que a mãe sente. E já foi comprovado dentro da biologia e dentro dos estudos de medicina que o exterior afeta também a criança dentro da barriga da mãe. Então o pai tem um papel fundamental nesse processo que está no exterior, não está no interior. A mãe que carrega o ser dentro dela no seu interior, que o que ela fala, as emoções, as suas reações vai afetar diretamente a sua criança que está no seu ventre. O acolhimento que seu cônjuge dá a ela também faz interferência nesse serzinho que está dentro da barriga. E o espírito de profecia e a Bíblia, quando Deus chamou, quem foram os pais de Sansão? Quem lembra? Oi? Manoá e Deus não deu instrução para que o casal pudesse educar Sansão desde o ventre? Deu ou não deu? Deu. Exclusivo. Ainda deu um sinal que ele não podia o quê? Cortar o cabelo
Isso era sinal de obediência, de sabedoria e entendimento. Quando Deus apareceu para Zacarias, e quem é a esposa de Zacarias? Isabel, falando que a criança que iria estar no ventre de Isabel seria o quê? Seria o quê? O precursor da vinda de Jesus. Deus não deu instrução de como esse menino tinha que ser gerado, cuidado dentro do ventre da mãe e após o ventre. Então, se eu quero ter filhos e filhas sadias, mentalmente, emocionalmente, eu começo desde o ventre. Aí eu até falo mais. Quando eu ministro a disciplina Desenvolvimento do Ciclo Vital, eu digo para os meus alunos assim: a sua vida antes de casar, ela vai dizer como a sua prole vai ser. E a educação que você vai dar vai ser a sua posterioridade, que futuro eles vão ter. Porque um jovem, uma jovem que vive uma vida promíscua, uma vida sem regras, o seu corpo e a sua mente estão 100% ou estão capenga? Está capenga. Então você vai gerar filhos o quê? Sem estrutura necessária para aguentar as adversidades da vida. Não vai ter boa qualidade. Os que ficam expostos aí a substâncias nocivas, tanto o homem quanto a mulher, quando vão gerar filhos, eles passam isso também, através do seu DNA. Se você tem defeito de caráter que você não gosta, se você tem defeito de caráter que a Bíblia te diz, você precisa não pode ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou viver assim, se quiserem que me aceite, assim. Filhos de Deus não têm síndrome de Gabriela. Filhos de Deus é assim: tomei consciência, agora com entendimento e sabedoria divino, peço a Deus que mude o meu caráter à imagem e à semelhança de Deus. Que o Espírito Santo que habita em nós vai nos dar sabedoria e entendimento para compreender e moldar o nosso caráter. Aí eu vou conseguir auxiliar meu filho e minha filha a ter o caráter conforme a vontade de Deus. Tem uma história verídica de uma jovem que tinha 5 filhos, idade de escalinha, sabe? E ficou viúva. E ao ficar viúva, ela fez um voto de não contrair novamente matrimônio. Então ela ficou com 5 filhos para educar sozinha. E ela tomou um voto com Deus. Ela disse: Senhor, eu tenho muitas debilidades de caráter que eu não gostaria de ver nos meus filhos. Então me transforma para que meus filhos possam ser transformados ao me contemplar. E depois desses 5 filhos estarem adultos, nenhum saiu dos caminhos do Senhor, nenhum foi para caminhos duvidosos, constituíram suas famílias e foram bons cidadãos para a sociedade, contribuem bastante para a sociedade. E aí foram fazer uma entrevista no JA, no culto jovem, e perguntou para ela qual era o segredo. E ela disse: eu tive que educar a mim mesma para educar os meus filhos. Eu não queria que eles gritassem, então eu não gritava em casa. Eles tinham hora para chegar, eu também tinha hora para chegar. Eu conversava com eles e nós nos ajudávamos mutuamente nas atividades de casa, nas atividades escolares e nas atividades espirituais. Em família, sempre unidos, através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, ainda em Provérbios, irmãos, Provérbios capítulo 5, no verso 21, olha o que nos diz aí:
Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Deus sabe. Antes de você falar, Deus já sabe. Antes de você fazer, antes de você tomar a sua decisão, Deus já sabe. Só que Deus não interfere. Por que Ele não interfere? Porque Ele deu livre arbítrio. E aí eu vou abrir um parênteses um pouquinho, para a gente falar de memórias. Na aprendizagem, Piaget, Vygotsky, Vallon e até o Espírito de Profecia diz assim, que a criança, até os 3 anos de idade, se forma o caráter. Dos 3 anos até os 7, a gente consegue moldar a deficiência da educação que tivemos até os 3. Depois dos 7, só se o indivíduo quiser, porque caso contrário, vai, como o povo diz, né? Murro em ponta de faca. Você quer envergar para endireitar e não consegue. Acabar quebrando, saindo 2 pessoas machucadas. A criança e o adulto que está tentando educar, se for na força. E nós temos que ter consciência disso. Até os 3 anos eu formo tranquilamente o caráter do meu filho e da minha filha. Até os 7 anos eu consigo, com muito poder do Espírito Santo, auxiliá-lo dos defeitos de caráter. Depois dos 7, eu tenho que convencer essa criança de que ela precisa mudar as suas atitudes. Deus nos deu livre-arbítrio e deu também às crianças livre-arbítrio. Só que com uma diferença: ela está em processo de desenvolvimento. Então ela sabe o que é bom para ela? Não. Por isso Deus deu um pai e uma mãe para auxiliar nesse processo. E muitos pecam, até mesmo dentro da igreja, do povo de Deus. A criança está lá com 1 aninho, bate na cara dos pais, grita, faz pirraça, em vez de ser corrigido esse defeito de caráter, que vai acabar ficando se eu não moldar. Quanto Deus diz que eu tenho que auxiliar essa criança a não fazer isso. E muitos riem e acham graça. Pais e mães dentro da igreja, que o bebezinho está lá de 1 ano, 2, 3, 4, já arranja namorado e namorada. Eu tive que ser bem enfática em muitas situações na igreja onde eu frequentava. Olha a namorada do meu filho. Eu digo, ela não é namorada de ninguém, que não tem nem idade, nem a sua filha, nem seu filho. Não tem idade. Vão atiçar algo que não é natural da própria idade. Até o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe namoro de adolescente, de criança, que é só a partir dos 18 anos. Eu falo isso nas palestras dos adolescentes e jovens dizem, nossa, mas está na lei. Criança e adolescente é outras atividades, não é namoro. Mas se o pai e a mãe incentivam, desde bebezinho, quando fica na fase da adolescência, que não quer que namore porque não tem condições física, nem estrutura financeira, nem emocional para contrair casamento, aí ficam, como dizem lá a minha colega, ficou orando e clamando a Deus por algo que você o tempo todo ficou fomentando na cabeça do jovem, na cabeça da jovem. Precisamos cuidar das memórias que colocamos para os nossos filhos, para as nossas filhas. O olhar cuidadoso do adulto, as birras que devem ser cortadas, o respeitar pai e mãe, avó, os mais velhos, se fazem presente desde a eternidade. E muitas vezes nós erramos, não porque nós não temos conhecimento, mas porque falta entendimento de saber a hora certa de fazer o quê? As intervenções. Como eu falo para o meu filho, minha filha, não falar palavrão se me vê falando?
o meu filho e minha filha buscar a Deus e não me ver buscando a Deus? Se eu não deixo meu filho e minha filha ter uma experiência com Deus? Porque as experiências com Deus são individuais. Então, desde bebê, eu preciso auxiliar minha criança a ter experiência com Deus. Para Deus não existe problemão, nem probleminha, nem meio de problema. Se é o seu problema, é importante para Deus. E para consolo nosso, minhas irmãs e irmãos, quando Jesus esteve nessa terra, as mães piedosas, queria que Jesus abençoasse o quê? Os seus filhos. E isso, meus irmãos e irmãs, não partiram dos pais. Partiram de quê? Das mães. As mães sentiram a necessidade de Jesus pôr as mãos na cabeça de seus filhos e abençoá-los, para que eles possam ser bons cidadãos, homens tementes a Deus, valorosos para Deus e para a sociedade. E quando as mães trouxeram seus filhos para Jesus, que os seus discípulos queriam impedir Jesus de abençoá-los, o que foi que Jesus disse? Deixai vir a mim as crianças, porque dela é o reino dos céus. As crianças que Jesus abençoou foram as crianças que no período da perseguição da primeira igreja cristã primitiva, que foram devorados pelos leões, que foram jogados às covas, que foram mortos, foram aquelas crianças que foram o quê? Abençoadas por Jesus. Elas tiveram um encontro especial com Deus. Nós não podemos estar constantemente com os nossos filhos. E aonde eles nos mostram respeito é quando está na nossa ausência. Eu digo isso, eu sempre disse isso para minha filha. O teu maior respeito para comigo é quando você está fora da minha presença e você faz aquilo que a gente ensinou. Esse é o maior respeito que você nos demonstra. Nós precisamos ensinar nossos filhos a, nos momentos de dificuldade, buscar, assim diz o Senhor. Eu não faço porque minha mãe e meu pai pediu para não fazer. Eu não faço porque Deus diz para não fazer. Eu estava trabalhando, aliás, ainda trabalho na escola pública, mas teve uma situação de 2 jovens que me chamou a atenção. As 2 crianças da mesma faixa etária, uma frequentava a mesma igreja que eu e a outra frequentava outra igreja. E aí nós temos a merenda escolar, não temos? E a salsicha que contém o quê? Suíno. E nós, por providência divina, que Ele nos deixou, esse não é o tipo de carne que nós podemos consumir, certo? Porque causa doença. A própria medicina, a biologia aí diz que quem come carne suína por um longo tempo pode contrair a verminose, no cérebro e a solitária no intestino. Então está comprovado aquilo que Deus nos diz para nós não consumirmos. E aí uma criança na fila perguntou para a merendeira se a salsicha era de suína. Ela não falou suína, ela falou: essa salsicha contém porco? Aí a merendeira disse: contém. Ela disse: obrigada, eu vou pegar só o suco. E saiu. Logo depois veio a outra criança. Aí não perguntou nada, só que a merendeira sabia e disse assim: contém porquinho, você vai pegar? Ela diz: vou, meu pai e minha mãe não estão vendo aqui, eu vou comer porque é gostoso. E eu fiquei só pensando: Senhor, como é que está a vida espiritual da família ensinando essa criança? Porque ela não era para não comer porque o pai e a mãe, ou comer porque o pai e a mãe não estão vendo. Dá para fazer que nem a outra: eu não vou comer, obrigada. Depois eu fui perguntar para a outra: você não comeu por quê? Explica aqui para a tia. Ela disse: porque lá em Êxodo diz para a gente não comer, porque faz mal para a gente fica doente se comer. Aí quando eu encontrei o pai e a mãe dessa criança, eu parabenizei,
Porque está ensinando o temor de Deus. Não é fazer porque a mãe e o pai proíbem, mas é por consciência. Por que a gente não faz trabalhos aos sábados? Por que a gente não estuda no sábado? Aí, trabalhando no ensino médio do 6º ano, eu via muitos jovenzinhos na segunda-feira, meus colegas dizendo: diz que é temente a Deus, não vem para as atividades durante a semana, não diz que não faz isso, não faz aquilo, mas no sábado estava aqui, fazendo prova e estudando normalmente. Eu digo: misericórdia, é a consciência dele com o seu Deus. É a consciência dele com o seu Deus. Nós precisamos ensinar nossas crianças a terem consciência do que ela faz. Vai influenciar na vida dela espiritual. Quer ter vida eterna? Quem é que quer ter vida eterna? Eu quero. Como é que eu tenho vida eterna? Vou buscar o elixir da saúde. Está aqui o elixir da saúde, É a Bíblia Sagrada. Porque essa morte agora, para nós não é morte, para nós é o quê? É um sono. Que eu já estou com a sentença dada. A vida é eterna. Se eu morrer em Cristo Jesus, a minha coroa da salvação está o quê? Garantida. Aí eu vou dormir esperando que Jesus volte. Está muito perto. Como a irmã contou ali, já ouvimos os sons dos passos dos anjos de Jesus vindo nos buscar. Mas quantos de nós adultos, as nossas crianças nos flagram fazendo algo indevido, ou fazendo algo bom, orando, cantando, reconhecendo os erros, pedindo desculpas, pedindo perdão quando necessário, mostrando que nós estamos vivendo em família e que precisamos uns aos outros para nos ajudar a caminhada. E sabe o que eu fico feliz? É que todas as passagens que a Bíblia fala sobre pai e mãe, mas enfatizando as mães, sempre tem uma promessa de auxílio para as mães. Todos os pedidos que foram feitos pelas mães, Deus atendeu de acordo com a sua vontade. Até aquela mãe dos discípulos, dos 2 filhos que pediu, põe uma à direita e uma à esquerda. Jesus fez uma pergunta para ela: eles são capazes de suportar o fardo que virá? Mesmo assim, acalentando o coração da mãe, fazendo ela refletir sobre os seus pedidos. Porque quando a gente gera um bebezinho dentro do ventre, a gente sonha coisas grandes para esse filho, para essa filha. A gente nunca imagina que vai acabar na bandidagem, que vai acabar sofrendo um sequestro relâmpago, ou que vai alguma coisa ruim acontecer. A gente não pensa isso. A gente pensa coisas boas, planos bons. Mas Deus também deu livre-arbítrio. Apesar de a gente fazer tudo o que está ao nosso alcance com falhas, eles têm livre-arbítrio para decidir outros caminhos se eles quiserem. Mas o Espírito de Profecia diz que Deus não deixa de ouvir a oração de uma mãe fiel e temente a Deus. Ela protege o seu filho quando ora, porque Deus ouve a oração da sua mãe. E eu vou contar uma experiência. Meu pai nasceu em lar adventista, e aí ele saiu, foi enganado pelo um amigo da família que disse que estava levando ele para Bahia, para o colégio adventista, mas deixou ele em São Paulo. Pegou todo o dinheiro que ele tinha, deixou o hotel sem pagar, largou ele lá. E ele era adolescente. E ele ficou muitos anos sem contato com minha avó e nem meu avô, perdeu contato. Minha mãe, quando eu tinha 7 para 8 anos, conseguiu entrar em contato com o irmão do meu pai, que aí conseguiu identificar onde minha avó e meu avô moravam, que era em Rondônia, Colorado do Oeste. Só que nessa caminhada do meu pai, ele queria saber, conhecer todas as igrejas, e ele foi em todas, inclusive o Espiritismo na Umbanda, aonde ele conheceu
a sogra, que é a minha mãe, que é filha da sogra dele, lá no terreiro de Macumba. E quando ele batia o tambor, e quando ele queria que o caboclo descesse nele, o demônio, quando foi chegar perto para descer, ele disse assim: eu não posso incorporar em você, porque tem uma senhora que ora constantemente por você. Não posso. E o demônio saiu. Depois de muitos anos, quando fomos encontrar com a família, a minha avó disse: eu sempre oro. Ela disse o horário, em prol de todos os meus filhos. E aí meu pai lembrou que naquele horário foi o horário que o demônio ia baixar nele e não conseguiu baixar, porque tinha uma senhora de joelhos orando por ele. Chegou a me arrepio. Deus ouve a oração de uma mãe temente a Deus. Muitas vezes não vai tirar a dor das consequências dos atos dos nossos filhos, mas vai transformar essa dor em vitória em Cristo Jesus. Abra aí, ainda em Provérbios, nosso penúltimo texto que nós vamos ler, nos confortando o coração de que Deus está conosco, está nos conduzindo. Capítulo 4, Provérbios, capítulo 4, verso 23. Estou lendo na linguagem de hoje, tá? Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha pensamentos de paz. Tenha pensamentos bons. Coloque pensamentos que guiem seu filho, seu casamento nos caminhos que levam a Canaã celestial. Olha o verso 26. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Por que, mãe, pensar bem? Porque quando você pensa bem, quando você pondera sobre, você não vai fazer o que você quer, mas você vai fazer o que é melhor para você e a sua família, para o seu filho. Verso 13 de Provérbios capítulo 4. Lembre-se daquilo que aprendeu. A sua educação é sua vida. Guarde-a bem. Nenhuma mãe, nenhum pai pode educar alguém se ele não for educado primeiro. E guardar os ensinamentos do Senhor praticando. Em todos os sentidos. Por pensamentos, palavras e atos. Sabe como é que nós aprendemos? Segundo a psicologia, nós aprendemos assim, quando saímos do ventre da nossa mãe. Eu observo através da audição, da visão, eu observo. Depois eu vou para a experiência, eu vou tentar fazer. Se deu certo, se eu conseguir o êxito, eu continuo fazendo. Se deu errado, eu observo de novo, tento de novo, até eu conseguir dar o que eu preciso. É assim que nós aprendemos. Por que o filho pequeno sabe identificar exatamente como tirar vantagem do pai e da mãe? Porque ele observa e ele vai lá fazer as experiências. Não é diferente nós com Deus. Nós também observamos, temos as nossas experiências para continuar a nossa jornada. Nós só vamos ter uma igreja fervorosa espiritualmente se cada membro da igreja adulto for temente e fervoroso a Deus. Porque nossas crianças seguirão os nossos exemplos. Aí eu vejo assim, muito adolescente, os pais cutucando para desligar o celular dentro da igreja, não é? Só que eu observei que os adultos também estão. Aí eu vi a jovenzinha cutucando, né? Ei, desliga aí. Aí
O adulto disse assim: não, mas aqui é rapidinho. Aí a jovem: mas é do mesmo jeito que eu não posso, você não pode, está na casa de Deus. Às vezes eu não falo nada, só o fato das minhas ações, somos testemunhas vivas, tanto para Deus, como para a aprendizagem das nossas crianças. Aí eu vi uma criança de 6 anos conversando com outra sobre o celular na igreja. Estava no pátio, né? Termina a escola sabatina e eles ficam conversando, né? Aí a outra disse: não, eu vou desligar o meu celular, porque vamos entrar para a igreja. Aí a outra disse bem assim: não vejo a hora de ficar adulta para poder usar o meu na igreja. Eu só pensei, eu falei: misericórdia. Quais são os adultos que ela está convivendo dentro da igreja? Eu já vi muitos, quando a gente está conversando com os jovens, eles dizem assim: agora eu não posso, mas deixa eu ficar maior, que eu vou poder fazer. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações, porque nós somos influências vivas, positivas ou negativas, para o bem daqueles que amam a Deus. Nosso último verso, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, verso 14. Estou lendo na linguagem de hoje, tá? Não é a linguagem Ferreira de Almeida. Diz assim, Efésios capítulo 3, verso 14: por esse motivo eu ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro. Por que Paulo orava? Por todas as famílias da terra. Ele orava até por nós. Nós precisamos orar em prol da nossa família e a família dos outros, para que possamos continuar crescendo em sabedoria e entendimento perante os olhos de Deus e perante os nossos filhos. O mundo, ele está cheio de exemplos positivos e negativos. Eu fico feliz quando ex-alunos meus dizem assim: professora, a senhora me marcou por causa do que a senhora disse, eu não fiz isso. Aí eu sempre agradeço. Deus seja louvado, porque não foi por mim. Mas eu também fico triste quando eu escuto que uma ação minha o prejudicou de alguma forma. E eu peço perdão. Me desculpa por ter te influenciado de maneira negativa. Vou tentar te influenciar de uma forma positiva, começando, intensificando a oração por você, porque nós somos falhos. Dia das mães é todo dia, dia de pai é todo dia, dia da criança é todo dia, dia do idoso, do vovô e da vovó é todo dia. Eu não preciso de um dia especial para lembrar o quão bom e importante foi e é a presença da mãe. Eu não preciso de uma data importante para lembrar que as pessoas que estão ao meu redor são importantes para mim. Porque a palavra de Deus nos diz para a gente se preparar como se Jesus estivesse vindo agora. E cuidar das nossas atividades como se Ele nunca tivesse para vir. Então eu preciso cuidar das minhas atividades corriqueiras? Preciso. Mas quem está ao meu lado precisa constantemente saber que é amado. Amado por mim. É amado pela família. É amado por Deus. O pai e a mãe representam Deus na terra. Você querendo ou não? Querendo. Tendo filhos que você programou ou filhos que você não programou, filhos é bênção de Deus. E se Deus permite que um ato de inconsequência sua gerou um filho ou uma filha, é que este filho e esta filha será uma bênção de transformação na sua vida, se você se colocar nas mãos de Deus.
Todos aqueles que buscam a Deus verdadeiramente, Ele os ajuda no processo de superar as suas debilidades de caráter. Quem você recorre no momento que você mais necessita? A Deus primeiro, ou o cônjuge, ou ao filho, ou alguém da família, ou algum amigo? Se quem você, na dificuldade, pensa primeiro, é essa pessoa que guia os seus passos. E eu espero que na adversidade, na alegria, a primeira pessoa que você pensa seja em Deus, agradecendo. E depois o cônjuge, os filhos, os pais e assim por diante. Deus nos deu a família para que possamos ser modelados à sua imagem e à sua semelhança. Se nós não vivermos em sociedade, em família, os nossos defeitos de caráter não aparecem. E eu sempre dizia isso para o meu marido. Quando eu morava sozinho, eu não tinha esses problemas. Mas morarem a 2, a 3, a 4, vai ter coisas que a gente não gosta, mas que a gente vai ter que ser polido, né? Então, você me ajuda a vencer meus defeitos de caráter e eu te ajudo a vencer os seus. Porque se eu saio de manhã e coloco o copo aqui, cheio d'água, até eu voltar, esse copo vai estar aqui, não vai? Mas se você casa com alguém que é perfeccionista, quando você chegar, vai dizer, poxa, de novo deixou o copo em cima da mesa, nem colocou, se for mais, nem colocou um pano aqui, para não ficar a marca do copo na madeira, vai? Não tem gente que até assim, não põe um copo se não tiver um suporte de copo, né? A briga da toalha em cima da cama, largada na tampa do vaso, a pasta de dente que não aperta em cima, aperta no meio, aperta embaixo. Essas coisas só surgem, meus irmãos, quando a gente vive em sociedade de família. E essas pequenas coisas nos ajudam a ser pacientes e tolerantes com o outro e respeitar os limites também das outras pessoas que convivem conosco. E é através da família que Deus modela o nosso caráter. A gente ensina os filhos e os filhos nos ensinam. Mas a gente não pode esquecer quem é o adulto da relação. E vai chegar um momento em que seu filho e sua filha, de entendimento para o que é certo e o que é errado, com a sua experiência que teve com Deus e com seus pais, farão escolhas que nós não podemos mais dizer não faça. Só cabe a nós o quê? Orientar. Feliz é a mãe e o pai que os filhos, apesar de adulto, ainda recorrem para ouvir um conselho, para tomar uma decisão. Às vezes não tomou a decisão do seu conselho, mas abriu o leque para que ele não cometesse um ato que iria prejudicá-lo, para tomar uma boa decisão. Eu vou pedir para colocar a música.